Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa segunda-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, estamos lendo nesses dias o livro de Esdras, quando os judeus que retornaram do período de exílio na Babilônia foram direcionados por Deus através dos profetas Ageu e Zacarias a reconstruírem o templo do Senhor que estava em ruínas, assim como a cidade de Jerusalém e os muros também. Nós vamos ver hoje quando o rei Dario, que recebeu uma segunda acusação de povos inimigos ao redor, rejeita aquela acusação e ordena que a obra do Senhor continue e não seja interrompida. É interessante como nós vemos nas Escrituras Sagradas, poderíamos também dar tantos exemplos no nosso próprio exemplo pessoal, você vai lembrar na sua própria história de quantas vezes o inimigo vem contra nós quando nós estamos comprometidos em viver a vontade de Deus e ao invés do inimigo interromper, o que ele faz é, na verdade, ele nos promove. O próprio Salmo 23 diz que o Senhor, como nosso pastor, prepara diante de nós uma mesa e diz: prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, onde Deus unge a nossa cabeça e faz o nosso cálice transbordar. Então, com essa leitura de Esdras, capítulo 6 hoje, queremos te encorajar a perseverar na presença de Deus, crendo na palavra de Deus, que Deus tem um plano de te prosperar, de te dar um futuro e nada, ninguém poderá impedir aquilo que Deus tem para cada um de nós. O próprio Deus é quem cumpre para conosco o seu propósito. E quando nós nos alinhamos à sua vontade, ele faz que até o inimigo trabalhe em nosso favor. O apóstolo Paulo também escreveu sobre isso em Romanos capítulo 8, que Deus faz com que todas as coisas trabalhem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor para nos dar entendimento e encher o nosso coração de fé, de esperança. Amém. Nessa manhã que talvez você possa estar passando por um momento, uma estação onde parece que algo injusto está acontecendo ou que você tem visto muito ataque do inimigo sobre a sua vida, sobre a sua família ou sobre um amigo ou uma pessoa querida, sabendo que quando nós estamos com Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele mesmo luta por nós e Ele mesmo é quem dá o favor, a graça e faz o caminho que nós precisamos. Então vamos ler essa palavra, que é uma palavra que a gente vê claramente Deus abençoando o povo dele, mesmo tendo essa tentativa de paralisação da obra do inimigo, mas nós vemos a mão poderosa de Deus abençoando o povo. E é isso que nós desejamos também sobre a nossa vida e a nossa família. Pai, obrigado pelo teu amor leal, teu amor tão grande sobre nós e sobre a nossa família. Obrigada, Pai, que o Senhor faz, como o Tiago diz, que todas as coisas cooperem, Pai, para o bem daqueles que amam a Ti. E nós queremos declarar, Pai, o nosso amor por Ti, a nossa dependência por Ti. E nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer. Nós queremos ouvir a Tua palavra, Pai, e sermos transformados e recebermos fé, recebermos esperança, recebermos a força, Pai, que cada um de nós precisamos no dia de hoje. Então abençoa todo esse tempo de leitura e fale ao coração, Pai, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Te convidamos então a acompanhar conosco essa leitura de Esdras, capítulo 6. Ontem no capítulo 5 nós vimos quando Tatenai e outros líderes que governavam a oeste do Jordão, onde está a região de Judá, escreveram uma carta ao rei Dario, que era o que dominava sobre todo o Império Persa naquele contexto, e eles acusam diante de Dario que os líderes judeus estavam reconstruindo o templo, e eles perguntam: quem que permitiu eles construírem o templo? O Senhor, como rei, deveria fazer uma pesquisa nos seus arquivos reais e verificar do que se trata, e eles aguardam do rei uma ordem para paralisar aquela obra. Mas nós vamos ver então o que o rei Dario decretou após receber essa carta de Tatenai e outros que ofereciam oposição à obra de Deus. Diz assim, Esdras capítulo 6. Então, o rei Dario ordenou que se fizesse uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros. Encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte memorial. Assim diz o que o rei Dario então encontrou nos arquivos do rei. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto
acerca do templo de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lancem os seus alicerces. Ele terá 60 côvados de altura por 60 côvados de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e 1 carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos aos seus lugares no templo de Jerusalém. Devem ser colocados na casa de Deus. Então isso é o que o rei Dario tinha escrito há tempo atrás, e quando o rei Ciro tinha escrito, e o povo foi para reconstruir. Eles saíram da Babilônia e foram reconstruir o templo em Jerusalém. Sim. Ao encontrar esses escritos do rei Ciro, o rei Dario dá então a seguinte ordem a Tatenai e esses líderes que vieram se comunicar com ele acerca da reconstrução do templo. Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador, que era Zorobabel, a quem Deus tinha direcionado uma palavra de ordem para começar a reconstrução do templo e da cidade. Deixem que o governador e os líderes dos judeus reconstruam o templo de Deus no seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. Observe que, além de não permitir que a obra fosse paralisada, o rei Dario ainda os favorece, além do que eles já tinham desfrutado de benefício da liberdade para a construção. O rei Dario reafirma o que o rei Ciro havia ordenado, dizendo: as despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Ou seja, até mesmo o dinheiro que era coletado como tributo desses próprios governadores que estavam atacando ou tentando impedir a obra, seria utilizado como recurso para pagamento da obra de Deus, para ajudar financeiramente Zorobabel, o governador, também Josué, o sumo sacerdote, os líderes que juntamente com os profetas estavam trabalhando na reconstrução do templo conforme a ordem do Senhor. Ele disse: o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado, e que a sua casa seja transformado em um monte de entulho. Que Deus, que fez o seu nome habitar ali, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar este decreto ou para destruir este templo em Jerusalém. Eu, Dario, o decretei, que seja plenamente executado. Então, aquilo que aqueles homens estavam tentando atrapalhar a construção, trazendo a notícia ao rei Dario para paralisar a construção, foi ao contrário que aconteceu. O rei Dario, além de ter visto o que o rei Ciro já tinha decretado no passado, ele ainda falou: eu vou dar apoio e vai acontecer algo ruim se caso alguém se opor ao que eu estou falando. Então nós vemos a bênção de Deus sobre o povo e sendo utilizado os governadores também para abençoar o povo. Sim, o rei Dario tanto reafirmou que a construção deveria continuar, como adicionou que ele ajudaria financeiramente e aumentou a segurança dos líderes judeus. Graças a Deus. Verso 13 disse que, tendo recebido o decreto do rei Dario, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles o cumpriram diligentemente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e prosperar,
lembre que essa era exatamente a palavra de Deus. Quando nós lemos algumas semanas atrás os escritos do profeta Ageu e do profeta Zacarias, que viveram bem no finalzinho do período de exílio na Babilônia, e eles encorajaram Zorobabel, governador, e Josué, sumo sacerdote, para que com os líderes do povo reconstruíssem o templo do Senhor. E a promessa de Deus foi de que se eles obedecessem à palavra de Deus, o Senhor os abençoaria, os protegeria e os prosperaria em tudo. Então esse capítulo é uma prova da fidelidade de Deus em relação à sua promessa entregue aos profetas, apesar do receio dos povos ao redor e apesar de toda a resistência e dificuldade que eles encontraram, a palavra de Deus se cumpriu fielmente. Foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendente de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e, como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. No 14º dia do 1º mês, os exilados celebraram a Páscoa. Nós não ouvíamos falar sobre a Páscoa desde os dias do rei Josias, um tanto antes do povo ir para o exílio na Babilônia. Só na Babilônia foram mais 70 anos, então essa nova geração que volta e inicia a reconstrução do templo celebra a Páscoa do Senhor, oferecem os sacrifícios a Deus, conforme estava prescrito na lei de Moisés. Então está implícito nesse texto, e nós vamos ver mais nos próximos capítulos como a lei de Deus também foi trazida. Além da reconstrução do templo, a lei de Deus começou a ser oferecida e restaurada de volta ao povo. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com eles todos os que haviam se separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. Durante 7 dias, eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os enchera de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, dando-lhes força na obra de reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Sim, essa é a leitura de Êxodo, capítulo 6. Nós ainda temos alguns capítulos para concluir e te convidamos a acompanhar conosco. Essa é uma mensagem de encorajamento, nos lembrando de que há tempo para todas as coisas, mas em todo o tempo o Senhor é fiel. Amém. Nós temos visto momentos em que o povo foi encorajado e tomaram a decisão de iniciar a reconstrução, vimos alguns momentos de resistência do inimigo, até que a obra foi paralisada, e também vimos como hoje momentos em que o povo foi encorajado, receberam incentivos da parte do Senhor e das autoridades, tanto incentivos financeiros como de segurança. Isso nos lembra que apesar de nós vivermos diferentes momentos e estações da nossa vida, Deus é sempre fiel. E nós Amém. Não temos opção melhor a não ser ouvir a voz de Deus e buscar obedecer os planos que Ele tem para nós, assim vivendo o melhor que Deus tem preparado para cada uma das nossas famílias. É nesse sentido que eu e a Rafa queremos orar pelas nossas famílias e te convidamos a colocar também diante de Deus agora seu coração, com suas orações e suas ações de graças. Vamos orar juntos? Sim. Pai, te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal, por lembrarmos com essa leitura de hoje da fidelidade do Senhor, Pai, como o Senhor obrigado. É fiel em cada uma das suas promessas, e o Senhor mesmo cumprirá para conosco o seu bom propósito. Obrigado, Pai, por preparar diante de nós uma mesa, mesmo na presença dos nossos inimigos. Obrigado por ungir a nossa cabeça com óleo e fazer o nosso cálice transbordar. Que a tua bondade, a tua fidelidade nos sigam a nós e as nossas famílias cada dia das nossas vidas, Pai. Sim, meu Pai. Eu e a Rafa oramos especificamente por este homem e essa mulher
que estão orando conosco agora, apresentando ao Senhor as suas necessidades, os seus Pai, pedidos, recebe cada e um pedimos que o deles, em Senhor nome de receba e Jesus, responda a cada um de acordo com a sua necessidade. Sim, meu Pai. Pedimos que o Senhor opere verdadeiros milagres, faça maravilhas, de modo que o teu nome seja glorificado através da história da nossa família. Obrigado, Pai, por fazer com que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Nisso eu te peço que o Senhor nos dê força, nos dê graça, perseverança para avançarmos confiando no Senhor, obedecendo as tuas palavras e esperando o tempo do Senhor, na certeza de que o Senhor está sempre conosco, o Senhor ouve e responde as nossas orações, o Senhor tem cuidado de nós, mesmo quando não entendemos, mesmo onde não enxergamos. Te louvamos pela sua fidelidade e reafirmamos a nossa confiança no Senhor, Deus. Entregamos a nossa família, todas as nossas causas sob os teus cuidados e oramos com ações de graças e com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus Graças abençoe a Deus. muito o seu dia, que você e sua família Assim tenham um dia seja. muito abençoado. Assim seja. Obrigado por participar conosco, acompanhando essa leitura bíblica e também por compartilhar com outros que possam ser abençoados conosco. Tenha uma nova semana com a bênção do Senhor. Nós amamos vocês. Um abração.